A vitória do Grêmio mostra que quando você coloca os melhores para jogar, a tendência é que tecnicamente o seu time evolua. E foi exatamente isso que aconteceu em Santa Catarina. Nós vamos falar sobre a importância do resultado, o acerto e a insistência de Renato, além de Monsalve, que cada vez mais se torna uma referência. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a vitória por 1-0 em cima do Criciúma. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Foi um resultado muito importante para as pretensões do Grêmio e a gente precisa começar desta maneira. Afinal de contas, quando o Grêmio vence um adversário direto, como o Criciúma, na parte de baixo da tabela de classificação, ainda mais o jogo sendo fora de casa, o Grêmio dá um recado para o campeonato, que é: estamos definitivamente saindo desta briga. Este é o recado que o Grêmio deu para o Campeonato Brasileiro neste domingo ao vencer no estádio Heriberto Rios. Tem muita coisa para acontecer, o Grêmio precisa confirmar, o Grêmio precisa provar de fato que não vai brigar até o final nesta parte de baixo, mas o recado tá dado. O Grêmio começa a ter sonhos maiores dentro da competição e precisa sonhar. Afinal de contas, tem tempo para trabalhar e o Renato ele vai desenvolver um pouco mais esse time e assim esperamos. O segundo ponto da vitória é o recado que o time dá ao Renato. Porque o Renato provou que ele estava errado. O Renato provou que ele estava errado. E que a imprensa, que os torcedores, que o Renato tanto criticou e deu letra nas últimas entrevistas, estavam certos. Ou o Renato desaprendeu o futebol. Porque o mesmo Renato que disse para um repórter: não debata futebol comigo, não debata futebol comigo, ou vocês não pensam na parte tática, eu sou pago para pensar, o mesmo Renato que deu este discurso, quando questionado em vários momentos sobre a utilização de Monsalve com Cristaldo, é o mesmo que escalou os dois. Mesmo quando o discurso de pouco tempo atrás indicava que isso não seria possível, que não teria marcação, que o meio-campo ficaria aberto, quem marcaria o lateral do adversário? Renato chegou a dizer isso numa entrevista. Pois ele começa o jogo contra o Criciúma tendo Cristaldo e Monsalve. E eu vou dizer quem marcou o lateral do adversário. Eu vou dizer quem marcou. Quem marcou foi o Cristaldo. Quem marcou foi o Monsalve, mas principalmente quem marcou foi o lateral do adversário. Porque o Grêmio teve a bola na maior parte do tempo. E quando existia a necessidade de uma transição defensiva, o Cristaldo fechou aquele corredor, o Monsalve fechou aquele corredor, evidentemente que com uma característica bem diferente da do Pavon quando faz a função, mas ainda assim foram cumpridores, os dois, da tarefa. E o ganho que o Grêmio teve com estes dois atletas em campo no meio-campo foi visível. No primeiro tempo, o Grêmio teve a possibilidade de vencer o jogo. O Grêmio teve volume, o Grêmio conseguiu tecnicamente ter uma atuação interessante. Tanto que o período de domínio do time gremista no comparativo com o Criciúma, ele é muito maior. O Grêmio dominou muito mais e poderia ter resolvido o jogo antes do gol do Monsalve no final da partida. Que, aliás, é um belo gol, mas a gente vai chegar lá. A eliminação na Libertadores da América e na Copa do Brasil, elas precisam dar um recado para o Renato, que mudar por vezes é necessário, que é preciso ter ousadia para mudar para você continuar tendo a possibilidade de vencer. Não adianta mudar apenas depois da derrota. Mudar apenas depois da derrota, talvez apenas assine o tamanho do fracasso que o treinador teve. E para mim é isso. A mudança que o Renato fez hoje é um mérito, mas ao mesmo tempo que é um mérito, é uma assinatura do tamanho do fracasso, do tempo perdido e da temporada jogada no lixo pelo próprio treinador. Mas enfim, águas passadas. É como diz aquele ditado, não se chora o leite derramado. Não vamos ficar aqui lamentando uma eliminação onde o Renato insistiu num erro, numa ideia não testada, onde a convicção dele dizia que não era possível. Pois ele testou contra o Criciúma e eu acho que todos nós vimos que é possível jogar com o Cristaldo e jogar com o Monsalve e principalmente ser competitivo dessa forma. O time evoluiu. Tem muita coisa para ser trabalhada, mas os melhores estavam em campo. E quando os melhores estão em campo, normalmente a bola tem mais amigos.
né? Ela é tratada com maior carinho. E isso aconteceu lá em Santa Catarina. Pontos para o Grêmio, principalmente de encaixe, de competitividade. E eu espero, sinceramente, que o time se mantenha dessa forma. O Grêmio tem em Monsalve hoje uma referência. Se o Renato, porventura, quiser destruir o time e mudar completamente, a primeira peça que ele precisa tirar da sua lista de reservas, enfim, para começar um time do zero, é a Monsalve. Monsalve é titular, não se discute. E aí você pensa os outros 10. Monsalve hoje resolve jogos. E de novo resolveu. O gol que ele faz é de uma baita jogada do Aravena pelo lado. Aliás, primeiro bom jogo do Aravena, que é um ponta chileno de grande qualidade que até o presente momento não estava se apresentando. Bela jogada, cruzamento e qualquer outro jogador do futebol brasileiro chegaria batendo, tentaria finalizar. O Monsalve não. Ele viu a oportunidade de um domínio, de deixar a jogada mais fácil, mais executável. Antecipa o Marcelo Hermes dominando e dá um tapa na saída do goleiro. Golaço do Monsalve. O Grêmio vence com recados importantes sendo dados. Primeiro, ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio não é da turma da parte de baixo. Segundo, um recado do time ao Renato. Os melhores, sim, professor, precisam jogar. E talvez um terceiro recado que o Grêmio está dando é para 2025. Existem talentos importantes que podem ser a base da equipe do ano que vem. Se bem trabalhados, há um time competitivo já aqui, que agregando qualidade, é possível sonhar um pouco mais em 2025 na próxima temporada. Para fechar, só um rápido capítulo. Martin Braithwaite, não acho que ele foi mal no jogo, tá? Mas ele precisou esquentar, ele precisou esfriar a cabeça ali no banco de reservas. Achei ele muito nervoso, não é esse clima que o Grêmio precisa agora. Ele é bom jogador, ele precisa ter calma, paciência, é um período de adaptação, a bola não chegou. Vamos devagarinho, né? Aquela saída dele meio turbulenta ali, não sei se era com ele mesmo, se era com a substituição. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, mas isso a gente vai ver ali na frente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.